Olá, gente, tudo bom? Me chamo Gutenberg, sou professor de matemática e estarei fazendo esse vídeo aí dedicando aos alunos do 7º ano do município da cidade ocidental de Goiás, tá bom? E o tema da aula de hoje vai ser linguagem simbólica, tá certo? Então vamos ao que interessa. Só aumentar aqui. Então olha só, gente, linguagem simbólica. O que significa linguagem simbólica? Antes de a gente começar, a explicar efetivamente. Linguagem vem de língua, forma de se comunicar. Simbólica é símbolos. Então é uma forma de se comunicar através de símbolos. Isso é linguagem simbólica, tá certo? Então em matemática é importante saber disso, porque tudo na matemática a principal linguagem da matemática é representada por símbolos, tá bom? É feita por símbolos. Então vamos continuar. Vou apagar aqui, né? Então, ó, já para esquentar, vamos dizer assim, para se aquecer, você já pode fazer esse exercício aqui, ó. Lembrando que no final do vídeo eu vou deixar um documento em Word ou PDF para que os alunos que possam imprimir ou tirar xerox assim fazer. Ou então, os alunos que não podem, só conseguem acessar o vídeo, pode ir dando pause no vídeo para copiar os exercícios do vídeo, entendeu? Também pode fazer isso. E, por exemplo, esse aqui no caso já é um exercício do vídeo, que eu vou passar lá também. Então você já pode ir dando pause e fazendo esse exercício aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Já vimos que em matemática utilizamos símbolos no lugar de palavras. Não é igual ao português. Português se comunica com palavras, tá certo? Matemática se comunica com símbolos e com números, né? Complete o quadro com os nomes dos símbolos que você já conhece. Esses símbolos aqui já foram vistos, né? Então você sabe que os duas linhas na horizontal, né? Assim, significa que é igual. Aí você vai lá e escreve igual. Só para você entender. Tá vendo que ao invés de utilizar a palavra, nós utilizamos o símbolo. Esse símbolo aqui com corte é o diferente, é ao contrário de igual, diferente. Aí você vai escrevendo aí, tá bom? Esse símbolozinho aqui, ó, com a ponta voltada para o seu lado direito é maior. E ao contrário, com a ponta voltada para o lado esquerdo, seu lado esquerdo, menor. Se tiver um traço embaixo, é maior ou igual. Se tiver um traço embaixo, menor ou igual. Esse símbolo aqui, essa seta com duas linhas, significa implicação. Ou seja, esse lado implica dizer que é alguma coisa. E esse símbolo aqui, duas linhas com duas pontas, uma seta com duas pontas, é equivalência, tá bom? Então, é basicamente isso, esses símbolos aqui. Isso é só para um aquecimento, para você entender qual é o sentido da aula de hoje. Então vamos apagar, vamos continuar. Mais um texto explicativo aí, ó. A matemática também tem sua própria forma de escrita e comunicação. É possível escrevermos frases utilizando os símbolos matemáticos que aprendemos hoje, até hoje. Quer ver só como é que é possível fazer isso? Vamos avançando para a próxima página e você vai ver como que é. As expressões matemáticas, elas são classificadas em expressões aritméticas ou expressões literais ou algébricas, tá? Então, por exemplo, aqui, as expressões aritméticas, elas só envolvem números e contas. Lembrando que expressões matemáticas sempre vai envolver conta. A diferença é que a aritmética só envolve números e contas. E as literais envolve letras, números e contas. Tá bom? Literais vem de literatura. Literatura lembra letra.
E algébrica vem de álgebra, álgebra tem a ver com letras também. Então, vamos entender isso aqui na prática. Expressões aritméticas, ó, a soma de 2 com 7. Tá vendo? Soma de 2 com 7. Aqui eu representei essa frase através dos símbolos, ó. É uma expressão aritmética, que só envolve número, contas com números. A divisão entre o quadrado de 10. Quadrado de 10 é 10 elevado a 2. Ó. A divisão, símbolo da divisão, entre o quadrado de 10 e 5. Tá vendo? Só envolve números e contas e números. Agora, literal e algébrico, qual a diferença? A diferença entre um número qualquer e 2. Ó. A diferença entre um número qualquer, x, você não sabe qual que é, ou qualquer outra letra, e 2. Tá vendo que agora apareceu letra? Letra, conta e número. Letra, conta e número. Outro exemplo, quádruplo, que é 4 vezes de um número. 4 vezes algum número. Não fala qual é o número, x, qualquer, menos 1. Tá vendo? Contas, ó, multiplicação, subtração, letra e números, tá bom? Então essa é a grande diferença. Expressões matemáticas são expressões que envolvem, são contas matemáticas. Pronto, expressões matemáticas é isso, contas. Ela divide em aritmética e literal, ou literal, né? Literal também pode ser chamado de algébrica. Normalmente a gente usa esse termo algébrica. Aritmética, que só envolve contas e números. Literais ou algébricas envolve conta, números e letras. Vamos pular então. Aqui tem um quadrinho de uma conversa que explica melhor. Ó. As expressões matemáticas que contêm somente símbolos numéricos são denominadas expressões aritméticas. Ele está dizendo aqui que envolve contas e números. Somente contas e números. Ó. Ainda utiliza a palavra somente. É aritmética. Já o outro aqui, ó. O menino está falando assim. As expressões que contêm símbolos numéricos, ó. Números, letras, são denominadas expressões literais. Aqui tem até um errozinho de digitação. Ou expressões algébricas. Então é isso, ó. Expressão literal ou algébrica envolve letras, números e contas. Expressões aritméticas envolve números e contas. Números e símbolos de contas, tá bom? Vamos para a próxima. Nas expressões literais não é necessário escrever o sinal. Isso aqui é uma curiosidade, que é muito utilizado na prática. Não é necessário escrever o sinal de multiplicação entre as letras ou entre letra e número. Exemplo, se tiver assim, ó, não está dizendo que é errado, ó. Entenda a diferença. Questão da necessidade de dizer que não é necessário não significa que é errado. Então, ó, você escrever 7 vezes x é a mesma coisa que você escrever 7x junto assim, entendeu? Então, você escrever A vezes B é a mesma coisa que você escrever AB. Já tem uma multiplicação entre, se tiver junto uma letra e um número ou duas letras, é porque tem uma multiplicação entre eles. Então vamos para a próxima. Agora a gente vai falar de sentença matemática. Ó, vamos lembrar, gente, que expressões não tem sinal de igual, tá bom? Não tem sinal de igual. E não tem sinal nem de igual, nem de desigual, que é diferente, nem de maior, menor, não tem sinal, não tem sinais. É simplesmente uma expressão. Se aparecer, ó, sentenças matemáticas,
São frases que vão envolver contas, na verdade, né? Se aparecer uma igualdade, uma desigualdade ou uma diferença, aí é uma sentença matemática, tá bom? Deixa de ser uma expressão e vira uma sentença matemática. Então aparece, por exemplo, aqui, quer ver? Ó, 3 mais 4. Ó, 3 mais 4 é uma expressão. Se aparecer o sinal de igual, vira uma sentença matemática. Se aparecer o sinal de maior, vira uma expressão, uma sentença matemática. De maior a igual, sentença matemática. Se aparecer o de menor, sentença matemática. Menor a igual, sentença matemática. E se aparecer, isso tudo é desigualdade. E se aparecer diferença, que é isso aqui, diferente, sentença matemática. Entendeu a diferença, então, de expressão para sentença? Expressão não tem igual, não tem igualdade, não tem desigualdade, não tem diferença. É simplesmente exprimir, falar. Vamos continuar, então. Denominamos sentenças matemáticas aquelas que estabelecem uma relação de igualdade, desigualdade e diferença. Elas podem, as sentenças matemáticas podem ser aberta ou fechada. Ó. Olha só, gente. Agora a gente vai explicar a diferença aqui. As sentenças abertas, no geral, não é matemática. Estou falando de sentença aberta. A diferença, qual a diferença entre sentença matemática e sentença matemática e sentença aberta? E tem diferença também entre sentença matemática aberta. A gente aqui está falando de sentença matemática aberta, mas eu vou falar de sentença aberta. Sentença aberta, no geral, são sentenças que não tem como julgar se é verdadeiro ou falso. E sentença fechada tem como julgar se é verdadeiro ou falso. Vamos ver isso na prática? Vamos ver aqui, ó. O dobro de um número, ó. O dobro duas vezes. O dobro de um número, que número? Não sei, x. O dobro de um número é igual a 10, ó. Você percebe que isso aqui não tem como julgar? Por quê? Porque se x for 6, 2 vezes 6 é 12 e 12 não é igual a 10. Falso. Se x for 5, 2 vezes 5, 10. Aí sim é verdadeiro. Tá vendo que não tem como julgar? Depende do se. Não tem como julgar. Outro exemplo, a soma de dois números. Ó. A soma de dois números é diferente de 15. Ó. A soma de dois números. X, vamos supor, x e z. A soma de dois números. Nossa, cara. A soma de dois números aqui, x e z, é diferente, ó, diferente de 15. Observe que também não tem como julgar. Por quê? Porque eu não sei o valor de x nem de z. Se x for 5 e z for 10, vai ser falso, porque 5 mais 10 é 15, ele quer diferente. Se x for 4 e z for 9, por exemplo, aí vai dar 4 mais 9, 13. Aí sim vai ser verdadeiro. Então percebe que a ideia de aberto e fechado é relacionado com a ideia de julgamento. Se você não pode julgar, é chamado de aberto. E se você pode julgar, é chamado de fechado. Vamos ver aqui um exemplo fechado. Ó. 11 adicionado é mais. 11 mais 3. Opa. Ele diz ali, 11 mais 3 é igual a 14. Olha a diferença agora. Não sei porque que tá tremendo assim. Olha a diferença. 11 mais 3 é 14. Agora eu tenho como julgar, porque 11 mais 3 não é 14? Verdadeiro. Se eu falasse que 11 mais 3 é 15, eu estaria mentindo. Entendeu? Dá para julgar. 20 é maior que 20 negativo. Ó. 20 ó, é maior que menos 20, que é 20 negativo. Percebe que agora eu tenho a capacidade de julgar. Ó. 20 realmente é maior que menos 20. Verdadeiro.
Se fosse menor aqui, ó, 20 é menor que menos 20? Não, falso. Entendeu? Dá para julgar. Então, se dá para julgar, é fechado. Se não dá para julgar, é aberto. Beleza? Na prática, se aparecer uma letra aqui, pode marcar que é aberto. Você não sabe o valor da letra, a não ser que você atribua o valor à letra. Mas você não sabe o valor da letra. Então é basicamente isso. Aberto, não dá para julgar. Fechado, dá para julgar se é verdadeiro ou falso. Essa matéria é muito interessante, inclusive no ramo da lógica da matemática. Para quem quer seguir a carreira policial, principalmente carreira de policial, delegado, perito, qualquer coisa assim, que tenha que fazer julgamentos. Até mesmo juiz também. Então é no ramo do direito aí, é importante essa matéria aqui. Então vamos continuar? Então olha aí. Foi o que eu disse, ó. Sentença fechada é classificada de verdadeiro ou falso. Você julga. 11 mais 3 é 14, verdadeiro, ó. Sentença verdadeira. 20 é maior que 30? Não, 20 não é maior que 30. Falso. 20 é menor que 30. Por isso que ele escreveu falso. Então vamos avançando. Percebe que tem como julgar, filho? Sentença fechada. Sentença aberta. Podem. Ou seja, não dá para julgar. Podem. É uma possibilidade. Podem ser verdadeira ou falsa, dependendo do valor que será atribuído à incógnita. Incógnita é letra. Podem, tá vendo? A aberta não tem como julgar. A fechada você tem como julgar. Vamos continuar. Então vamos mais um texto aqui explicando, né? Vou ler mais um texto. Toda sentença matemática expressa por uma igualdade na qual haja, vamos lembrar um pouquinho de português. Haja com H vem do verbo haver, que é relacionado ao tempo, né? Ou então é relacionado ao tempo. E haja com A é do verbo agir, de fazer, né? Você faz, né? Agir. Então, por isso que aqui está com H, porque está relacionado ao tempo. Toda sentença matemática expressa por uma igualdade que tem uma separação, na qual haja uma ou mais letras que representem números desconhecidos dessa sentença, é denominada equação. Por quê? Porque equação significa equidade. Equidade significa igualdade. Pode pesquisar que você vai ver. Então, a sentença matemática ela é caracterizada, lembra que ela é caracterizada por uma igualdade, por uma diferença, ou por maior ou menor, né? Maior, menor, igual. Então, se eu tiver assim, ó. Quer ver? X mais 4 igual a 7. É uma equação. Por quê? Porque tem uma igualdade. Ó. Tá vendo? Equação é simbolizada pelo símbolo de igual. Cada letra que representa um número desconhecido chama incógnita. Então, se tiver uma letra aqui, se falar incógnita e letra, é tudo a mesma coisa. A ideia é que a letra representa um valor desconhecido. Então, vamos continuando. Opa, vou apagar aqui. Vou continuar. Não, pincel não. Pincel também dá para desenhar. Não vou usar pincel não. Então, gente, aqui, ó, aqui já é um exercíciozinho, ó, que você pode... Eita. Aqui já é um exercíciozinho que você pode fazer aí na sua casa. Aqui ele está perguntando, classifique cada item como expressão ou sentença matemática, ó. Expressão não tem igualdade, não tem diferença e não tem maior, menor, maior, igual, menor, igual. Por exemplo, a letra A, ela é uma expressão. Apareceu, apareceu o símbolo de igual,
maior, menor ou igual, é uma sentença matemática. Ó. 2A menos A igual a 55. Sentença. Aí você vai escrever sentença. Aqui você vai escrever expressão. Aqui é sentença. 8x mais 10y. Expressão. Vendo? Expressão. 4 vezes 36 é igual a 12 elevado ao quadrado. Aqui já tem, apareceu igual, sentença matemática. E aqui outro igual, sentença matemática. Tá vendo? Então apareceu o igual. Apareceu o diferente. Apareceu. Opa, deixa eu apagar aqui. Apareceu o maior. Apareceu menor. Ou então maior ou igual. Opa, deixa eu ver. Maior ou igual. Menor ou igual. Sentença matemática, beleza? É basicamente isso. Tem que observar o símbolo. Apareceu igual, diferente, maior, menor, maior, igual, menor, igual, sentença matemática. Beleza? Então vamos apagar aqui. Embaixo tem um exercício, mais uma pergunta. Qual é a diferença entre sentença e expressão matemática? É que a sentença ela é caracterizada pelos símbolos de igualdade, símbolos da diferença, e símbolos maior, igual, menor, igual. Não, vamos de novo, porque eu me expressei um pouquinho errado. A diferença é que a sentença ela é caracterizada pelos símbolos. Aí, 2 pontos, né? Aí você vai colocar lá igual, vírgula, diferente, vírgula, maior ou igual, vírgula, menor ou igual, vírgula, maior, só maior, e por último, menor. Entendeu? Se aparecer esses símbolos, é uma sentença. E expressão matemática, ela não tem esses símbolos. Essa é a grande diferença. Então vamos para a próxima. Próxima. Aqui mais exercícios, ó, gente. Aqui o objetivo, ó, vamos voltar aqui para você entender. Ó, o objetivo, gente, é aprender a utilizar a linguagem matemática, símbolos. Olha aqui. Preste atenção. Vê se não é muito mais fácil você escrever 23 mais 50 do que você escrever 20, literalmente escrever 23, aí a palavra mais 50. Olha o trabalho que você ia ter. Não vai ser desagradável? Tá? Olha a outra expressão lá. O dobro de um número. Como é que lê isso aqui? O dobro de um número menos esse mesmo número resulta ou é igual a 55. Imagine escrever isso, gente. Utilizando letras, as palavras em português. Ia ser complicado, não é? Fazer matemática, né? Dar aula de matemática. Ou então aprender. Ó, 8 vezes um número mais adicionado de 10 vezes outro número. Olha isso. Não, é melhor escrever os símbolos, não é não? Vamos avançando. Mais exercício aí, ó, pra gente ficar craque logo nisso. O dobro representa na linguagem simbólica as frases, ó. Ó como é que você escreve muito menos, o dobro de um número qualquer, ó. Aí você pode colocar a sua letrinha, ó. Por exemplo, eu me chamo Gutenberg. Posso colocar um G aqui, ó. O dobro de G. Pronto. Olha a diferença. Você escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui. Ó, que coisa, né? A soma de um número qualquer com 11, ó. A soma, ó, de um número qualquer x com 11. Olha aí. Tá vendo? A terça parte de um número qualquer adicionada a 8, ó. A terça parte de um número qualquer, ou seja, é o número por 3, x sobre x terço, é um terço de x, mais 8.
Olha que beleza, ó. Você não escreve nada, só escreve isso aqui. Tá vendo? E assim vai, tá? Aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercícios. Vamos avançando. Eu não lembro se tem mais aqui, mas vamos avançando. Tem, ó, tem mais um. Ó, determine a expressão que representa de forma simbólica os termos da seguinte sequência. Aqui, gente, aqui você vai ter que usar um pouquinho o raciocínio, ó. Por exemplo, você vai ter que perceber. Lembra que isso aqui é infinito, ó. Tá vendo? Infinito. Símbolo do infinito. Lembra, você tem que perceber aqui a diferença, ou então a repetição lógica, a sequência lógica que os números estão apresentando. No caso, repetindo, ó. Do 0 para o 2, ele somou 2, ó. Do 2 para o 4, somou 2. Tá vendo? Do 4 para o 6, somou 2. Do 6 para o 8, somou 2. Do 0 para o 10, ele somou 10. Do 10 para o 20, ele somou 10. Do 20 para o 30, ele somou 10. Do 30 para o 40, ele somou 10. Então, como é que você vai escrever a expressão? Lembra que expressão... A expressão que representa de forma simbólica os termos da seguinte sequência. Então, como é que você vai escrever aqui? A expressão, ela vai ser representada. Como é que você acha o termo subsequente? É o anterior, x aqui, a letra A. X adicionado com 2. Isso aqui é a expressão. Lembrando que expressão não tem igualdade, tá? Não tem igualdade. Não tem igualdade, não tem diferença, e não tem maior, menor, maior igual, menor igual. E a letra B, como é que ficaria? O anterior mais 10, né? Algum número mais 10. E aqui ele está aumentando de 1 em 1. Então vamos avançando. Acho que acredito que aqui é o último exercício que eu passei. Ah, não, tem mais um. Quais sentenças matemáticas a seguir representam equações? Equações, gente, ó. Equação é equidade, igualdade. Equação é igualdade. Apareceu um símbolo de igual, é equação. Ó, tem símbolo de igual aqui? Tem. Equação. Tem símbolo de igual? Tem. Equação. Tem símbolo de igual? Não, isso aqui não é igual. Isso aqui está fora, ó. Tem símbolo de igual? Não, tá fora. Tem símbolo de igual? Não, tá fora. Tem símbolo de igual? Tem. Então é essas aqui. Agora ele pergunta, por quê? Porque a palavra equação significa equidade. E equidade significa igualdade entre as partes. Repare que aqui ó, tem uma igualdade entre as partes, entre essa parte e essa parte aqui. Tá vendo? A mesma coisa acontece aqui. O que seria então esses outros aqui que eu marquei um X? Desigualdade. O que não é igualdade é desigualdade, né? E exatamente isso. Por isso que tem na matemática, para você aprender equação e inequação. Ó, inequação. Equação, igualdade. Inequação, desigualdade. Entendeu? Vamos apagando aqui. Tem mais uma aí, ó. As sentenças matemáticas abaixo, embora sejam igualdade, não são equações. Por quê? Lembra aí, ó. Eu falei que equação tem que ter o símbolo de igual, mas ela é igualdade entre as partes, ó. Será que as partes elas são iguais? Porque aqui a sentença aqui ela é fechada, tá vendo? Aqui você tem como julgar. Porque não aparece letra. Lá no outro exercício aparecia letra. Então você não tinha como julgar. Aqui, equação significa igualdade entre as partes. Ó. Então o que está desse lado aqui tem que estar igual ao que está do outro lado. Vamos ver, ó. Vamos ver.
Primeiramente, o primeiro exemplo aqui, ó, 6 ao quadrado é 36 mais 9. Na verdade, aqui deu certo, 45. Então, aqui seria uma equação. Só que o que na verdade o exercício está perguntando é equação do primeiro grau, na verdade. Equação do primeiro grau, que o exercício está perguntando aqui. Faltou aqui uma expressão aqui, ó, equação do primeiro grau. Porque na verdade a equação que aqui para ele é que tem que ter letra, né? E aqui não tem letra. Então é por isso que ele não está chamando de equação. Porque equação do primeiro grau precisa ter letra. Aqui é do primeiro grau. Mas isso aqui de fato são equações, porque esse lado está igual a esse. Equação do primeiro grau. Que precisava ter letra, tá? Então por que não vai ser equação? Apesar disso aqui também ser uma equação do primeiro grau, tá? Por que isso aqui não vai ser equação? Porque equação precisa ter letra, né? 88, ó, 88 realmente vai dar igual. 88 mais 9. Ó. É igual. 9 não, é 81, porque 9 ao quadrado é 81. Aqui no caso é 88 mais 81. Ó. Igual a 3 ao quadrado, que é 169. Realmente é, ó. 88 mais 81 é 169. Mas por que ele não é uma equação do primeiro grau? Porque precisa ter letra. Então, ó. Equação é a igualdade entre as partes. Agora, quando fala equação do primeiro grau, é porque tem que ter letra, entendeu? Então, por quê? Porque precisava ter incógnita, o valor desconhecido. Então, aqui você acrescenta na pergunta, não são equações do primeiro grau. Mas, na verdade, elas são equações, porque um lado é igual ao outro. Um lado não deixou de ser igual ao outro. Ó. Aqui, 36 mais 9 é 45. Eles são iguais, ó. Não é uma equação do primeiro grau, né? Que precisava ter letra. Então vamos a... Aqui eu acredito que seja o último exercício. Aí aqui é a referência bibliográfica. Então, gente, a aula de hoje é basicamente isso. Eu espero que as explicações sejam, né, concisas e coerentes e que todos possam entender essa matéria, tá bom? E aí eu vou terminar o vídeo aqui e vou deixar, como eu falei, o link do vídeo, né? Também lá na descrição lá do Google Classroom. E os exercícios que eu trouxe no vídeo para vocês fazerem em casa, tá certo? Então, é isso aí. Até a próxima. Legal?